Muito obrigado a todos que estão aí assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques. Vamos aí falar agora a respeito do pensamento. Então estamos no número 9, filosofia instantânea. Vamos definir o que é pensar. Pensar. Uma formiga pensa, um cão pensa. Então vamos fazer assim, nós vamos colocar estas definições. Então primeiro nós vamos ter que fazer a atividade, a árdua atividade de definir o que é pensar. Pensar. Um síndrome de Down pensa. Um síndrome de Klinefelter pensa. Um cientista pensa. A Academia Norte-Americana de Ciência pensa. Bom, a Academia Norte-Americana de Ciência define assim, que lá tem eruditos, e fora da academia existe o senso comum. São pessoas humanas que possuem a capacidade de pensarem, mas não desenvolveram essa capacidade. Então vamos fazer assim, nós vamos ter que colocar categorias de pensamento para ficar mais fácil. Porque não vai ficar difícil atribuir uma definição a essa palavra pensar como um bloco de atividades única, exercitada por seres biológicos. Então, uma pedra pensa, segundo os orientais, quando um budista está andando na montanha, ele vê uma pedra no chão, ele pega aquela pedra que está virada de um lado e vira do outro lado, para que haja a alteração de informações para a evolução dessa pedra. Para entender isso, aí é necessário entender física quântica, porque esse budista está utilizando a função onda. Então o elétron, para existir matéria, tem que existir elétrons. O elétron, ele tem dois princípios. Um é o que nós chamamos de partícula, que é aquilo que está disposto sobre os nossos sentidos. Visual, tátil, auditivo, gustativo. Essa é uma natureza do elétron, a natureza partícula. E o elétron tem também a natureza onda. Imagine o mar. Imagine uma onda. Onde começa essa onda? Aonde termina? Então você entendeu o que é onda. Assim existe uma onda sonora. Assim existe uma onda televisiva. Assim existe uma onda radioativa. Qual é o solo desta onda? O menor espaço possível, a menor coisa possível, nós chamamos de espaço de Planck, 10 elevado a menos 33, o número que representa isso. Não precisa de fazer cálculo, não precisa de ser matemático. Pensa assim, é muito pequenininho. Imagine a ponta de uma agulha. Imagine que a ponta de uma agulha você vai dividir em 1 milhão
de vezes. Por aí. Colocamos por aí esses espaços onde nós estamos falando atômicos. Então, nós vamos definir pensar. Pensar é a atividade de tráfego de informações, seja em um ser biológico, seja em uma pedra, seja em uma formiga, seja em um chimpanzé, seja em um síndrome de Down, seja em um ser humano, seja em um portador de Covid-19, seja em um bebê, seja em um atacado por qualquer doença, seja aonde for. Então, pensar é o tráfego de informações. Então, existem duas coisas no universo: energia e informação. Eu gosto de utilizar para definir a palavra informação, separar a sílaba in e juntar com a formação e colocar no lugar da sílaba in, colocar em formação. Então está em formação. Por quê? Porque veio de um agregado de energia. Esse agregado de energia é o que nós chamamos de matéria, que sai do vácuo quântico a menor matéria possível. Ela vira o bóson de Higgs. Aí, esse bóson desse campo brota os quarks. Brota. Eu estou falando assim, usando termos que não são os termos específicos indicados, mas é apenas para critério de entendimento. Brotou os bósons de Higgs, aí desses bósons de Higgs, 3 juntam-se e fazem. Dos bósons de Higgs brotam os quarks. Dos quarks, 3 quarks se unem e formam aí um próton. E assim é construído elétron, nêutron, aí se juntam, fazem átomos, aí fazem moléculas, como por exemplo a água, como por exemplo o vírus, como por exemplo a banana, como por exemplo o diamante, como por exemplo o grafite. Então, nós vamos definir, pensar por fluxo de informações. Então vamos chamar o fluxo de informações, vamos chamar de pensar. Fluxo de informações. O fluxo de informações, que nós chamamos de pensar, ele tem aí uma série de escalas, vamos colocar hierarquia. Então, o filósofo é aquele que trabalha na base do fluxo de informações. Ele capta as informações direto da sexta ou da quarta dimensão e traz aqui para a terceira dimensão. A dimensão é o espaço que nós chamamos 10 elevado a menos 33. Não precise de se esperar com cálculos, não precise formar em física para poder me entender, não. A agulha, divide aí a ponta da agulha por 1 milhão de vezes, aí você entra nesses espaços que eu estou dizendo. Não precisa de entrar em detalhes, apenas imagine, somente isso. Não precisa de laboratório, de microscópio, nada disso, apenas de você pensar. Então vamos imaginar, hoje nós temos tecnologia, que isso não é segredo. Quem tiver aí 200 mil, compra um robô igualzinho um ser humano. Hoje isso é comum, isso já existe aí
um grupo, já existem grupos de pessoas que tem, por exemplo, a Sofia é um desses robôs que é famoso no mundo. Então, vamos imaginar, se tem tecnologia para fazer um robô como a Sofia, e tem tecnologia para mandar o Hubble, aquele que foi aí, a sonda aí que fiscalizou o que aguentou fiscalizar no universo. Então tem tecnologia para mandar um robô para para planetas muito distantes. Hoje tem tecnologia para isso. Aí, um robô desse manda um grupo de robôs explorar um planeta desse. Esse planeta tem lá índios. Índios, aqueles nativos da Terra, vamos dizer assim. Porque índio é da Índia. Então vamos falar assim, aqueles que brotaram ali na Terra. Humanoides que andam em pé, como nós andamos. Aí, esses humanoides, aí imagina 1000 anos de exploração desses humanoides. Imagina 10.000 anos. Eles vão chegar numa sociedade igual a nossa, e esses robôs que nós mandamos vão ser chamados por eles de deuses ou Deus. É muito simples isso. Basta pensar. Pensa o filme Matrix. Através da háptica, vários corpos alimentados e produzindo sensações, sentimentos. Aí muitas pessoas não entendem essa questão do chakra. São vórtices de energias que nós temos. São os cabos que conectam o nosso corpo nas outras dimensões. Então, o que é pensar? Então, nós vamos colocar níveis. É o fluxo de informações. Quando eu tinha 3 anos, eu não tinha a capacidade de domínio do número de informações que eu tenho hoje com 45 anos. Então, pensar nós vamos estabelecer por fluxo de informações, aonde quer que seja. Então, a Academia Norte-Americana de Ciência determina ali os fenômenos psi e entende que pensa de uma forma erudita aquele que entende os fenômenos psi. E os que não entendem esses fenômenos, como, por exemplo, visão remota, um dos fenômenos que eles utilizam lá na academia, foi utilizado na Segunda Guerra. Então, quem não entende dos fenômenos psi, a Academia Norte-Americana de Ciências determina que é um nécio, ou seja, é aquela espécie de ser humano que vive na paralaxe cognitiva. Então, o meu objetivo é trazer vocês para a realidade, para saírem da paralaxe cognitiva, para aprenderem a pensar. Muito obrigado a todos.